Olá pessoal, tudo bem? Já começa a nossa aula de hoje falando de um assunto que já foi tratado em sala anteriormente, que é sobre a administração do capital de giro. Então vamos lá. Quando a gente fala de capital de giro, a gente está falando de um valor, de um capital de trabalho, ou seja, aquele dinheiro que ele é necessário para financiar todas as operações das empresas, do dia a dia, aquelas contas ali de operações rotineiras. E conforme o próprio nome já diz, esse capital de giro está relacionado com todas as contas financeiras que giram ou que movimentam o dia a dia da empresa. Então, aquelas operações básicas de pagamentos e recebimentos ali do dia a dia da empresa. E se esse capital de giro, então, ele significa, ele está relacionado com essas contas aí do dia a dia, a gente conclui o seguinte: toda empresa que vende a prazo, ela precisa de recursos para financiar os seus clientes. Isso significa que, quando eu estou vendendo a prazo meus produtos, mercadorias ou serviços, de alguma forma eu tenho que ter condições de produzir, comprar ou ter elementos para prestar esse serviço de forma que eu não dependa desse dinheiro no momento, onde o meu cliente ele vai fazer esse pagamento apenas no futuro, na data que foi combinada com ele. Então é uma forma que eu tenho que ter de recursos para poder financiar esse cliente futuramente. Além disso, toda empresa que mantém estoque também precisa de recursos para financiar esse estoque. Então, quando eu tenho por hábito na minha empresa manter estoque, seja de matéria-prima, de mercadorias, embalagem, enfim, qualquer tipo de elemento que eu tenha lá armazenado no meu estoque, em algum momento eu preciso de recursos para comprar esses materiais, para comprar e manter esse estoque. Então, o tempo em que esse estoque ele ficar parado, armazenado na minha empresa, eu estou de alguma forma financiando, já que eu gastei, que eu investi na compra desses estoques e agora eles estão lá parados esperando o momento de ser consumido ou vendido para então futuramente se transformar em recursos financeiros que voltam para a empresa. Por outro lado, quando a empresa compra a prazo, significa que os fornecedores eles estão financiando uma parte ou a totalidade desses estoques. Então, quando eu faço uma compra a prazo, eu estou tomando para mim mercadorias, produtos, serviços, nos quais eu vou pagar apenas futuramente. Então, é uma forma com que eu estou sendo financiado por esses fornecedores que acreditam no meu negócio e disponibilizam a mim seus produtos e mercadorias para receber futuramente. E por fim, quando a empresa tem prazos para pagar algum tipo de despesa, impostos, serviços que foram tomados, alguma coisa desse tipo, significa que parte ou total dessas despesas também estão sendo financiadas por esses prestadores de serviços, por essas pessoas que disponibilizaram algum serviço à minha empresa e vão receber futuramente. Inclusive, aqui nessa parte, cabe também a gente falar dos impostos. Então, uma vez que eu deixo de pagar os meus impostos no ato da operação, ou seja, quando o governo me concede um prazo para pagar esses impostos futuramente, significa que o governo também está, de uma forma indireta, financiando o meu negócio. Quando a gente fala de capital de giro, tem uma informação bastante relevante que é o conceito da necessidade de capital de giro, que é o NCG. Essa necessidade ela vai indicar o quanto que a empresa precisa de recursos para financiar essas operações que a gente acabou de falar. Então, financiar o seu cliente, financiar o seu estoque. Então, toda vez que a gente falar de capital de giro, é importante a gente falar também da necessidade de capital de giro. Né? Quanto de recursos a empresa precisa para manter as suas operações em dia, manter todos os seus compromissos dentro dos prazos combinados. Então, como é que a gente calcula essa necessidade de capital de giro? A gente tem aí várias formas de calcular essa necessidade de capital de giro, inclusive com sistemas hoje que fazem isso de uma forma bastante rápida e automática. A gente vai usar aqui na nossa aula, até por conta da situação que a gente está se adaptando, a gente vai utilizar um método bastante simples para a gente apenas entender e compreender como é que funciona esse cálculo da necessidade de capital de giro. Vamos usar como exemplo aqui então, para levantar essa necessidade de capital de giro, a malharia Alfa, onde o proprietário dessa empresa fictícia tomou como base alguns controles internos que ele tinha lá. Por exemplo, controle de contas a receber, controle dos estoques e o controle de contas a pagar. E aí, com base nessas informações, ele chegou à seguinte informação. Então, ali nessa planilha, a gente tem na coluna da esquerda as contas do capital de giro e na coluna da direita a situação que ele levantou.
Então, essa informação ela é dividida basicamente em dois grupos. No grupo 1, as aplicações do capital de giro, que é dividido nas contas a receber e nos estoques, com seus respectivos valores ali na frente. Nós temos então um total de aplicação de capital de giro de R$ 159 mil. Ou seja, a empresa precisa desse valor para poder manter aí então o financiamento dos seus clientes e manter também o financiamento dos seus estoques que estão armazenados. No segundo grupo, nós temos aí as fontes de financiamento, ou seja, o grupo 2 ele representa aí as contas a pagar, os impostos, outros custos e despesas que eu tenho a pagar, que aí no nosso caso ele simboliza aí um total de R$ 58.500 de fontes de financiamento, ou seja, quando eu já captei de alguma forma financiamento para aquela necessidade que eu tinha. E aí no grupo 3, que seria então o resultado do grupo 1, que é as aplicações de capital de giro, menos o grupo 2, que são as fontes de financiamento de capital de giro, nós chegamos ali então a uma necessidade de capital de giro de R$ 100.500. Então essa é a minha necessidade atual de capital de giro nessa empresa. E então, de acordo com esse exemplo aí nessa situação levantada, a Malharia Alfa precisaria de R$ 100.500 para pagar todos os seus compromissos no dia, tudo aquilo que ela assumiu de compromisso com fornecedores, com impostos, outras despesas que ela tem a pagar, já considerando a sua necessidade de financiar cliente, financiar estoque, ela precisaria de R$ 100.500. Ou seja, essa necessidade então de capital de giro da Malharia Alfa, hoje nesse exemplo aí, é de R$ 100.500. Bom, agora que a gente fez uma breve introdução e para relembrar o que a gente falou a respeito da necessidade de capital de giro, vamos fazer então uma atividade prática para fixar esses dados aí, fixar esse conceito aí então de capital de giro. Então, agora que a gente aprendeu, vamos fazer o cálculo então de uma necessidade de capital de giro com base naquela empresa modelo que a gente já discutiu em sala de aula, daquela folhinha que eu disponibilizei para todos anteriormente também. Nessa atividade, a gente vai ter essa divisão, conforme a gente acabou de ver no exemplo da Malharia Alfa. Então, a gente tem ali as contas de capital de giro, divididas no grupo 1, que é as aplicações de capital de giro, grupo 2, as fontes de financiamento do capital de giro. Então, dentro dessa folhinha que vocês receberam, que tem lá dispostas as duas demonstrações financeiras básicas para toda qualquer análise financeira, vocês têm lá o balanço patrimonial e vocês têm também a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Então, dentro dessas informações que vocês receberam, dessas demonstrações financeiras, vocês vão localizar aí quais são os elementos que simbolizam as aplicações de capital de giro, ou seja, localizar aí nessas demonstrações o valor total do contas a receber de clientes, o estoque de matéria-prima, o estoque de produtos acabados e o estoque de mercadorias. E vai colocar em um total, que seria então a aplicação de capital de giro, onde eu preciso aplicar o meu capital de giro. Na sequência, aí no item 2, vocês vão localizar também aí no balanço patrimonial e na demonstração de resultado os itens de fornecedores a pagar, impostos a pagar e custos e despesas a pagar. E colocar aí então uma soma simbolizando as fontes que eu já tenho que já estão financiando o meu capital de giro lá para aplicação. A gente acabou de falar no item 1. A diferença, então, seria o item 1, aplicações de capital de giro, menos o item 2, que são as fontes de financiamento do capital de giro, vai chegar aí no item 3, que é a minha necessidade de capital de giro. Vocês percebem que aí na planilha vocês têm duas colunas de valores, que é a situação em 2018 e a situação em 2019. Então, como já está ficando claro aí, eu preciso que vocês calculem a necessidade de capital de giro dessa empresa com base nos 2 anos, que são informações que vocês já têm. Então, a gente vai calcular essa necessidade de 2018 e 2019, até para que depois a gente possa fazer uma análise e perceber o quanto essa empresa mudou de um ano para o outro, o quanto ela evoluiu de um período para o outro. Então, fazer um exercício também, uma discussão, uma reflexão em termos de evolução da empresa de 2018 para 2019. Então, agora é a hora de a gente praticar aquilo que a gente acabou de falar ali de o que é o capital de giro e como é que se calcula. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso e fazer esse cálculo com base na empresa modelo que vocês já têm. Na nossa próxima aula, então, após termos calculados todos
esses valores, né, do capital de giro de 2018 e 2019. A gente vai fazer uma discussão a respeito disso, a gente vai discutir a mudança de um ano para o outro, a gente vai discutir também como é que esses cálculos eles ajudam, como é que eles influenciam na vida do gestor e como é que então a gente pode utilizar isso de uma forma bastante produtiva para a gente. Então quero que vocês tentem fazer, eu quero que vocês pensem a respeito disso, quero que vocês reflitam a respeito disso que a gente acabou de discutir aqui. Se houver alguma dúvida, se houver alguma questão que não ficou clara ou que precise de mais esclarecimentos, não hesitem em entrar em contato comigo através dos meus contatos, através do meu e-mail, e enfim, a gente vai conversando para que não fique nenhuma dúvida a respeito disso, ok? Nesta aula é só, agradeço a vocês pela permanência aqui no vídeo e até a próxima aula.